Olá, tudo bem? Saúde é bom saber. Hoje com a doutora Lídia, pediatra, pneumologista, que tem um monte de esclarecimentos a dar para a gente das coisas que acontecem hoje no Brasil, com nossa dificuldade de refazer o nosso calendário vacinal, que foi atrapalhado nos últimos 6 anos, e muita novidade. Doutora Lídia, muito bem. Você, muito obrigado por você ter vindo. Prazer Eu que recebê-la. agradeço. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que está nos assistindo para a gente conversar um pouquinho de doença respiratória, que é a doença mais frequente que a gente tem em pediatria, né? E isso tem aumentado muito, né? Como a gente estava comentando antes. Depois da pandemia, nós vivemos uma verdadeira epidemia de doenças respiratórias, né? Mas antes da gente falar das doenças propriamente dita, conta um pouco da trajetória da doutora Lídia. Então, eu vim para Ribeirão Preto para fazer a residência, né? Então, fiz a residência no HC, né? Depois continuei lá, fiz mestrado, doutorado e continuei no departamento de pediatria. Montei o serviço de pneumologia pediátrica lá e fiquei lá por uns 30 anos, pelo menos. Agora eu estou aposentada, estou na Santa Casa, aí a gente montou um serviço de pediatria lá, também pneumologia pediátrica, e estamos seguindo, né? Ainda temos muito para dar para a sociedade. Eu acho que a gente, enquanto tiver condição, tem que fazer a nossa contribuição. É como o vinho, quanto mais velho, melhor. Isso. A gente vai ficando mais experiente, vai aprendendo as situações que tem que valorizar, as que você tem que desconsiderar. Eu considero que eu sou uma pediatra muito melhor hoje do que eu já fui há tempos atrás. Mas conta para nós, você tem visto, por conta desse evento maligno que a gente teve, que foi a epidemia, você estava contando, uma super complicação em relação à quantidade de pessoas que têm tido problema respiratório. Conta aí para nós. Então, isso aconteceu assim, e era necessário o isolamento social, né? Era necessário o uso de máscaras. Isso foi uma coisa importantíssima, porque salvou milhões de vidas, né, na época da pandemia. Mas esse isolamento social e principalmente o fato das crianças não irem para a creche fez com que se criasse um vácuo, um gap aí na imunidade natural das crianças. Essas crianças passaram 2 anos sem ir para a escola, sem ir para a creche. Foi uma situação bem complicada, porque algumas famílias não tinham como deixar essas crianças, elas ficavam na rua. Mas o que aconteceu com a maioria das pessoas, e não só aqui, Edmundo, mas no mundo inteiro, é que as crianças deixaram de ter a imunidade natural estimulada pelos vírus numa idade mais precoce, né? Então, aquilo que se falava, que se fala muito, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu jamais pedi para uma mãe deixar de trabalhar e para tirar um filho da creche. Eu nunca fiz isso. Como mulher, eu me sentia muito impactada se alguém tivesse me dito assim, olha, você tem que parar de trabalhar para tirar seus filhos da creche. Então, eu nunca falei isso para as mães. Mas tem ainda muita gente que acha que a creche é muito prejudicial para a criança. Creche, escolinha, seja o que for, né? E isso, na verdade, a pandemia nos mostrou que não, né? Quando as crianças voltaram para a escola, o que aconteceu foi uma epidemia de doenças virais iniciando, e depois essas doenças virais partiram para a ocorrência de pneumonias graves, como a gente tem visto até hoje, principalmente pelo pneumococo, que é um germe muito agressivo no presente momento, né? Você falava também do vírus sincicial. Isso, o vírus sincicial, adenovírus e o influenza voltaram com força total, mas principalmente o vírus sincicial respiratório. Antigamente, o vírus sincicial respiratório era um vírus que ia atacar as crianças até 1 ano de idade, 2 no máximo, causando a bronquiolite viral, e isso desde que o mundo é mundo. Depois de uma bronquiolite viral, pode haver colonização
pelo pneumococo e ocorrência de pneumonia grave. Mas não é só isso. Esse vírus sincicial levou uma grande quantidade de crianças com bronquiolite viral. Aqui em Ribeirão, que sempre foi um lugar benigno para isso por causa da nossa temperatura, mesmo aqui nós tivemos muitas crianças que precisaram de ventilação mecânica para conseguir respirar, precisaram ir para o CTI. A gente não tinha CTI para a quantidade de criança com problema respiratório que nós tivemos. E esse quadro já iniciou, porque nós sabemos, assim, até brinco com os pacientes, que os vírus são que nem as frutas, tem a época certa de dar, né? Hoje não, né? Porque faz tudo. Então tem manga o ano inteiro, mas todo mundo sabia antes, quando a gente era criança, que manga só tinha no fim do ano, né? Assim são os vírus também. Eles têm uma época de maior incidência que a gente chama de sazonalidade. Então essa sazonalidade dos vírus, ela era muito definida. Então o vírus sincicial respiratório começava em abril, terminava em agosto, tá? O que aconteceu depois da pandemia? Eles voltaram com força total e tem alguns estudos feitos fora do Brasil dizendo que pode ter tido alguma alteração desses vírus pela interação com o coronavírus, tá? Então, esses vírus vieram mais graves, talvez por essa interação, que os vírus ou um combate o outro, ou eles vão se juntar material genético. Então, isso é uma linha de pensamento nos trabalhos feitos fora do Brasil. Mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, foi a criança não ter desenvolvido a imunidade dela na idade correta. Lembra que a gente comentava antes, e é um conceito popular isso, que se você não tiver, vamos dizer assim, rubéola na idade certa, se você tiver rubéola mais velha, né, que ia dar dor nas juntas, e isso era uma realidade antes da vacina, né, e depois eu quero comentar um pouquinho das vacinas também. Mas a mesma coisa aconteceu com os vírus. Quando eles vieram numa criança que já tinha 2, 3 anos e não tinha se fortalecido com as infecções comuns, os resfriados comuns do dia a dia na creche ou na escolinha ou com o irmãozinho mais velho, o que aconteceu foi que a gente teve uma inundação desses casos extremamente graves e não mais respeitando a sazonalidade. Eles começaram em novembro de 2021 e ocorreram até 2023, quase 2023, comecinho de 2023. Então, só agora em 2024 que a gente começa a observar uma sazonalidade um pouco mais definida, né? Uma sazonalidade um pouco mais, vamos dizer assim, voltando aos padrões que a gente tinha antes da pandemia. Mas você acha que o desequilíbrio ecológico que a gente vive de fato... Com certeza. É patrona de tudo isso, né? Com certeza. Agora, antes da gente falar das vacinas, que é isso que acho que vai interessar principalmente as mães que ouvem, é a questão da volta da coqueluche. A gente é da época que tinha a DPT, né? E era o único recurso. Como é que é hoje a situação da coqueluche? Inclusive, eu tive coqueluche. Não sei se você teve. Eu tive coqueluche. Porque na época que a gente era criança, não tinha DPT ainda. Então, quase todo mundo tinha coqueluche. Verdade. Né? Então, eu tive coqueluche quando criança. E o que acontece hoje? Depois, nós fomos um dos países do mundo que tinha a cobertura vacinal mais maravilhosa, né? Então, até antes da pandemia, a gente estava, 2015, 16, 17, 18, nós fomos um dos países do mundo que obtinha a cobertura vacinal mais completa. Chegamos a 98%. Eu fiz uma live sobre isso na Sociedade Brasileira de Pneumotísio e eu mostrei lá, era uma cobertura linda, 98%, 99% das crianças vacinadas. Na pandemia, e com algumas interferências que houve aí, as vacinas começaram a entrar meio em descrédito. Então, o que aconteceu? E tem 2 fatores para isso, né? As vacinas ficaram meio desacreditadas, as pessoas não iam na unidade de saúde. A unidade de saúde estava fechada, nem que elas quisessem ir, a unidade de saúde passou fechada, um período até razoável de tempo.
Então, nós custamos muito para retomar isso. Então, o que aconteceu? No mundo inteiro e fora do Brasil, que a prevalência dessas doenças era muito baixa, então, o que acontecia? Eles já não vacinavam mesmo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos em 2012, 2013, no mundo inteiro e aqui no Brasil também, uma alta absurda da coqueluche, tá? E depois, isso aí tornou a cair. Durante a pandemia, zero, né? Não teve nada de coqueluche, os dados são de zero mesmo. E depois que isso passou, aí nós começamos a ter alguns casos. A prevalência não está alta, tá? Aqui em Ribeirão Preto, esse ano confirmado, nós tivemos 3 casos, segundo a Secretaria da Saúde. Houve alguns casos em São Paulo, porque São Paulo é um centro que tem muita migração vinda de outros países, mas a Secretaria já tomou providência de fazer com que os profissionais de saúde, as mães, as gestantes estão tomando a DPT, a celular, no fim da gestação, de preferência 20 dias antes do término da gestação, para prevenir, porque as crianças mais afetadas pela coqueluche durante todos os períodos são as crianças abaixo de 1 ano de idade. Mas como é que a mãe deve ficar atenta a respeito da presença ou não da coqueluche? O que a criança sente? A coqueluche, isso é uma confusão muito grande, tá? Porque o próprio profissional de saúde muitas vezes vê a criança tossindo e fala, isso é coqueluche. Nós recebemos na Santa Casa um monte falando que é coqueluche. Tanto que os casos suspeitos foram 20, tá? Que foram encaminhados para coleta até esse momento desse ano, tá? Foram 20 casos suspeitos, só 3 confirmados. Tá? Então, existe muita confusão sobre o jeito que é a coqueluche. Uma coisa muito importante da coqueluche é a presença da tosse, que a gente chama de quintosa. O que é essa tosse? É uma tosse que é uma tosse diferente das outras. Ela não tem catarro, é uma tosse seca e é uma tosse em série. Tá? É uma tosse que a criança não para, ela tosse 10, 15 tossidas seguidas. Isso é seguido por uma inspiração profunda e barulhenta, que a gente chama de guincho, e aí se segue um novo episódio de tosse. Então, essa tossinha que tem por aí, normalmente não é coqueluche. São algumas dessas outras doenças que a gente falou no início, tá? Então, existe também muita confusão do médico, tanto que foram 20 suspeitos, só 3 confirmados. Nas outras doenças, por exemplo, na Covid, vamos dizer, 20 suspeitos, 12, 15 confirmados. Então, a suspeita clínica faz pensar na doença e depois se confirma do ponto de vista sorológico, né? Isso daí na coqueluche não está acontecendo. Então, existe um pouco de confusão. E por quê? Nós estamos falando de médicos que não viram coqueluche. Verdade. Nem sarampo. Nem sarampo. Né? Vira um pouco de varicela, mas existe muita confusão. Coqueluche aqui ainda é uma doença rara. Por que a secretaria está se movimentando dessa forma? E isso é muito bacana. Porque nós temos na Europa 17 países que configuraram o surto de coqueluche. E o que está acontecendo nesse exato momento? Na França. Nós estamos com as Olimpíadas. E tem um monte de gente do Brasil que está lá, tá? Se esse pessoal tiver vencido o prazo que a vacina dá cobertura, que a vacina dá uma cobertura boa para 10 anos, esse pessoal, ou se estiver com a vacinação inadequada, esse pessoal pode estar exposto a coqueluche lá na Europa. Do ponto de vista do dia a dia, a criança hoje que faz a vacinação, ela faz a pentavalente. Isso. São 3 meses, são 3 doses no... 3 doses nos primeiros 6 meses, 2, 4, 6 meses. Tá. E depois um reforço com mais de 1 ano, com 15 meses. E tem ainda um reforço previsto? E depois, com 5 anos, faz um novo reforço. E o adulto, por exemplo, nós que somos já... Profissionais de saúde. Profissionais antigos. Uhum. Você recomendaria... Não tão antigos assim. Não. De cabeça, não. A gente teria
Uma das necessidade? recomendações da Secretaria de Saúde é que os profissionais de saúde todos se vacinem, tá? Com a celular. Com a celular, porque a outra vai dar muita reação, a gente já tem muito anticorpo contra isso, Entendi. tá? Então, agora, em relação às coisas que você viu de cadeira, que foi a Covid na infância. Isso é uma informação que é pouco socializada na imprensa, porque parece que a Covid nas crianças passaram desapercebidas. Qual que é a sua impressão? A Covid na criança, ela é muito menos grave do que no adulto. Porque o lugar onde a célula na qual o vírus, o receptor da célula, que é o receptor ACE, né? Onde o vírus da Covid vai se ligar, na criança ele não está bem desenvolvido, tá? Não que não tenha havido casos, é que considerando o número de casos que nós tivemos nos adultos, e a gente sabe que isso era uma realidade, né? Lembra, começou com os 80, morria tudo, quem tinha 80 anos pegava Covid, pode fazer o testamento que vai morrer. Depois foi baixando, 70, à medida que foi se vacinando as idades mais velhas, né? Ia começando a descer isso, e a criança acabou ficando exposta. Então foi legal você ter falado isso, porque a gente ainda enfrenta muita resistência em relação às mães vacinarem as crianças contra a Covid. Tá? Elas não querem vacinar. Falar, eu não quero vacinar. E é difícil atingir esse grupo. O que a gente tem visto nos adultos, isso por colegas também pneumologistas de adulto, é que ficou um saldo de pessoas que tiveram a Covid com uma lesão definitiva. A sequela da chamada Covid longa, né? E tem a Covid longa, que não também. É só da pneumonia, mas sistema nervoso central, lapsos de esquecimento. Mas eu falaria para você uma outra coisa, a questão da lesão intersticial, que é basicamente quase um atributo, né, da Covid. Em criança, você de vez em quando surpreende essa... Não é comum ter essa lesão. Entendi. Justamente porque aquela relação do vírus juntar no receptor ACE, entrar dentro da célula e replicar, e cada célula dá milhões de vírus, isso na criança não acontece, porque ela não tem um receptor ACE. Então, ele não são poucas as crianças que vão ter esse quadro. Agora, preciso falar uma coisa muito importante das crianças, que é o fato das crianças poderem ter uma síndrome que a gente fala, que é a síndrome inflamatória pós-Covid. Essa é uma síndrome extremamente grave que leva à mortalidade de 50% das crianças. Então, as crianças são poucas as que vão ter Covid, mas das que vão ter Covid, 50% pode ter essa síndrome inflamatória pós-Covid. Tá? No HC, eles perderam bastante criança com isso. Por quê? Quando chegavam esses casos graves, pelo SUS a gente encaminhava para o HC. Tá? Esses casos, por exemplo, a Santa Casa, que também atende SUS, não estava no programa do governo para atender essas crianças com Covid. Então, iam todas para o HC. Mas eles tiveram muito casos que a gente chama de MISC, que é a síndrome inflamatória pós-Covid. Puxa vida. E é uma síndrome multissistêmica, bem parecida com outras doenças inflamatórias, reumáticas, extremamente difícil de você fazer o diagnóstico. Por quê? Porque quando chegava, você já não tinha mais Covid. Então, você fazia o teste de Covid e não tinha. Então, muitas vezes tinha só história familiar. Ah, mas meu pai teve, minha mãe teve, eu tive um pouco de febre e isso aconteceu. Com esses casos evoluindo para apendicite, nós tivemos inclusive na Santa Casa, esses quadros evoluindo para um apendicite grave, necrosante, muito grave, secundária à Covid. Então, é por isso que eu acho que tem que vacinar contra a Covid. Tem mais de 80 bilhões de crianças vacinadas no mundo, sem os efeitos colaterais que aparecem aí nas fake news, né? Então, a gente acha que tem que ser vacinado todo mundo, como eu acho que tem que ser vacinado para todas as doenças, né? São doenças que são preveníveis, né? E eu falo, são poucas doenças que a gente viu serem descobertas, né, Edmundo? Claro. A gente já... a maioria das doenças que existem no mundo, você já conhece, né? Verdade.
Pneumonia é do tempo de Hipócrates. Os quadros são quadros muito antigos já. E nós vimos duas doenças aparecerem, né? Sim. Uma é HIV e a outra é Covid. Verdade. Então, quando a Covid ainda a gente teve que ficar um pouco afastado, né? Ficamos em home office, atendendo. E aí, o que aconteceu? Eu fui estudar, então eu estudei, fiz curso online da Covid, o curso da USP, que foi muito bom. E porque eu pensei assim, gente, é a única doença que é do meu tempo. Não existe outras, né? As outras já são muito mais antigas, são seculares, né? Então, eu acho que a gente tem que... Ainda é uma doença muito nova, né? Eu acho que a gente ainda vai aprender muito com a Covid. A Covid longa é uma sequela importante que eu acho que a gente não pode desprezar, principalmente para os adultos. Nas crianças, a gente não viu esse quadro com sequelas, nada disso. Nós vimos pouquíssimas pneumonites intersticiais em criança, mas nós vimos MISC, e não foi pouco, tá? Puxa. Então, acho que Essa é a causa da morte das crianças com Covid, então. é a mais importante. Nós tivemos lá no início, que não tinha vacina, que ninguém estava vacinado, algumas crianças com fatores de risco, por exemplo, síndrome de Down é importante, obesidade é importante. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que seria bem importante da gente considerar, né? Que são os fatores de risco para a Covid. Então, esse grupo a gente viu morrer lá no início do quadro. Depois que começou a se disseminar a vacinação, aí a gente passou a não ver mais esses quadros muito graves. A Covid, de fato, é um vírus sui generis, porque tudo que você imaginou que ele fizesse, Exatamente. ele não faz no asmático. Exatamente. O asmático, Ele não tem predisposição. pelo contrário, foi visto que os asmáticos, eles tinham até uma certa proteção contra o vírus da Covid. É um vírus estranho. É estranho, porque ele vai entrar no aparelho respiratório e vai pegar um receptor completamente diferente de todos os outros, que é o receptor da ACE, que é um receptor para vaso sanguíneo, para coração, né? Quem sabia muito de ACE eram os cardiologistas, né? Sim. A gente teve que aprender aí meio na marra, né? Dos casos que você vê complicados, quando você interna, existe uma correlação dessa gravidade com o fato de não ter vacinado? Claro que tem, Isso claro. é constante. Nossa, isso é absolutamente claro. Se não vacinou, graças a Deus, em Ribeirão Preto, nós temos pouquíssimos casos daqueles anti-vax, né? Que tem muito nos Estados Unidos, que tem muito na Europa. Que são as pessoas que não vacinam a criança porque tem medo da vacina da autismo, essas coisas. Sim. Não existe, gente. Isso é folclore. Tem que vacinar. As crianças precisam ser vacinadas. Então, as crianças que não são vacinadas ou que estão com as vacinas em atraso, porque o que aconteceu? Qual foi o fator mais importante? A criança fica doente e elas começaram a ficar muito doentes. O telespectador sabe disso, que as crianças ficaram muito doentes. Então, o que aconteceu? A criança está doente, está resfriada. Ah, não vou levar para dar vacina. Então, além do problema da pandemia, teve esse problema das infecções e no consultório a gente vê muito isso. Ai, mas por que está com essa vacina atrasada? Eu checo? É obrigatório checar a carteira de vacina das crianças. Vai no pediatra, seja no posto de saúde, seja na unidade, tem que levar a carteira de vacina. Nada de dizer está em dia, tá? Eu já falo lá para as minhas residentes, ó, nada de aceitar que está em dia, só acredita vendo. Verdade. Porque você vai orientar. Mas mesmo no consultório, elas falam assim, ai, mas você não atualizou a vacina, que você ficou de atualizar? Então, ele teve aquela sinusite, aí depois eu esperei ele ficar bem bom. Quando ele estava bem bom, ele ficou resfriado de novo. E a vacina vai atrasando. Então, não façam isso. A vacina precisa estar atualizada. A vacina e as vacinas, a gente tem uma grande vantagem aqui em São Paulo, né? Que as vacinas, a rede pública faz a maioria das vacinas que a criança precisa. Tem uma ou outra só que a rede particular que vai fazer, que ainda não está incorporada, mas a gente já sabe que o SUS está trabalhando para incorporar essas vacinas no calendário básico de todas as crianças.
O Brasil sempre teve excelência em vacinação, porque ele, nesse decorrer da capilaridade da sua intervenção, ele construiu 42 mil postos de vacinação do país. Nunca ninguém chegou tão perto. A gente tem lugares Exatamente. absolutamente ermos que a vacina é disponível. Exatamente. Com toda a dificuldade, às vezes, de transporte e Isso. comunicação. Então, acho que a doutora Lídia está muito clara a necessidade que a gente tem hoje de acompanhar esse progresso, né? Que começou em 1792, né? Pois é. E que se desenvolveu tanto. Hoje tem as vacinas de RNA, existe já uma vacina já para vírus sincial para velho. Isso, para idosos e para gestantes. E para gestantes. Por quê? Porque quem vai mais ser impactado pelo processo, que é por isso que também vacina contra coqueluche gestante. Os mais impactados são os primeiros 6 meses de vida. Então, as crianças, essa vacina para gestante já está aprovada, já está sendo feita. Maravilhoso. Nossa. Se você tivesse o poder aqui de organizar o serviço de saúde por tudo que você viu, tanto no serviço como docente, ou como hoje uma pessoa da militância pública, o que você acha que faria além do que já vem sendo feito? Eu acho que a necessidade mais importante hoje seria incorporar a vacina pneumocócica com uma cobertura maior. Porque hoje a nossa maior causa de mortalidade nas crianças é a pneumonia. Numa cidade como Ribeirão Preto, que é um centro com excelência em cobertura de postos de saúde. Então, acho que ampliar a rede de vacinação, o número de vacinas, as vacinas que estão sendo feitas. Tá? Então, acho que isso aí é a prevenção que precisaria ter. Segundo ponto super importante, não é um ponto só, né? Verdade. Nosso problema é multifatorial. Você quer que eu... Vai longe, né? Então, o segundo ponto que eu faria é reativar os serviços de puericultura. Nós hoje temos muitas unidades de saúde que fazem pronto atendimento, mas não fazem mais puericultura. Nós temos muitos médicos que atendem na rede que não são pediatras. Por isso que eu continuo com a minha luta de formar pediatras, porque nós precisamos de pediatras. Nosso país ainda é muito jovem, né? Apesar de estar começando a mudar a pirâmide etária do Brasil, a gente ainda tem um país com muitas crianças. Então, nós precisamos muito dos pediatras ainda. Não tenho a dúvida. A gente está chegando ao fim do Saúde é Bom Saber. A gente quer agradecer muito a doutora Lídia. Imagina, e tenho certeza que isso vai ser de grande utilidade e grande motivação para que as mães regularizem o seu cartão de vacina por acaso estejam atrasados e lutem contra essa maneira basicamente que não traz nenhum benefício se a gente nega hoje o que a ciência tem feito pela evolução humana. Muito obrigado, doutora Lídia. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima. Até logo.